Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e neste vídeo eu venho comentar com vocês uma obra super clássica, Eneida, do Virgílio. Eu vou tentar organizar minha fala para esse vídeo não ficar muito longo, tentar evitar dizer o que todo mundo já disse, porque a obra já é conhecidíssima, né? Então, vamos lá. Eu vou falar primeiro dessa edição. Eu optei por comprar essa edição da editora 34, que é uma tradução do Carlos Alberto Nunes, organização, apresentação e notas do João Ângelo Oliva Neto. Por quê? Porque quem me acompanha sabe que eu gosto das edições da editora 34, porque elas são bilíngue, né? Não que eu entenda todos os idiomas, mas eu não sei, eu gosto. Que é latim e aqui português. E o livro é cheio de notas, muitas notas. Por que eu escolhi essa tradução? Né? Então, primeiro a editora 34, porque é bilíngue, e depois essa tradução do Carlos Alberto Nunes. Porque quem me acompanha aqui sabe que eu li Ilíada e Odisseia, uma edição, acho que é da Record, que é a tradução feita por ele também. Porque esse é um tradutor português, ele mantém o ritmo porque mantém o metro, a métrica. Exâmetro datílico. Nem me peço para explicar o que é isso, porque também não tem importância. Eu teria que relembrar o que significa. Mas a questão é que você não precisa nem saber esse nome, exâmetro datílico, nem precisa saber que isso diz respeito à métrica. Mas a questão é, quando você lê, você percebe a diferença, você percebe um cadenciamento, que é um dos elementos constitutivos de poesia, pelo menos as clássicas. Se o verso é decassílabo, por exemplo, depois de 10 sílabas tônicas, outro verso. Então, cada verso é composto por 10 sílabas tônicas. Então o metro está sempre referente, está sempre fazendo referência à sílaba tônica, a quantidade de sílaba tônica que tem no verso. A questão é que quando a gente lê, a gente percebe a diferença e a gente sente mais que está lendo poesia. Porque poesia, gente, a forma é conteúdo. Então, rima, ritmo, métrica são conteúdo em poesia. Aí vocês podem falar, mas os poemas atuais são mais livres, não tem esse compromisso e tal. Tá, mas esses três elementos são elementos constitutivos de poesia, mas não são os únicos. E se nesta época se usava este tipo de forma, algum motivo tem, algum sentido tem para a história contada. Então, assim, o fato de o ritmo ser assim, o assado, a rima ser assim, assado, diz respeito sobre o conteúdo. Então, se ele manteve a métrica, a gente se aproxima mais de como foi o poema. Então, optei por essa edição por conta disso, mantém a métrica. Depois, este organizador, o João Oliva Neto, João Ângelo Oliva Neto, ele é excelente, ele é uma das referências em latim na América Latina. Então, esta obra tem muitas páginas prefaciais falando do contexto, falando do Virgílio, falando do tradutor, falando do impacto da Eneida, enfim, da Eneida em si, e depois ele tem várias notas aqui de rodapé explicando um monte de coisa, porque ele entende muito do que faz, ele é um excelente professor também. Certo? E eu vou contar qual o contexto da construção dessa obra. Foi o seguinte, o Virgílio, o autor da obra, ele já era famoso pelas bucólicas e geórgicas, eu esqueci o nome, mas eu vou colocar aqui embaixo. Ele já era famoso por essas duas obras. Aí, no século I, né, depois de Cristo, o imperador de Roma, Augusto, ele quis cantar as glórias de Roma. Ele encomendou ao Virgílio uma obra que contasse a glória de Roma. E aí ele encomendou essa obra. Aí o Virgílio pesquisou, ficou anos pesquisando e todo mundo sabia que ele estava fazendo. Então, assim, falava-se dessa obra muito antes dela ficar pronta. Aliás, ela não está pronta, porque o Virgílio morreu, ele teve a doença, não sei se é malária, não sei. Ele morreu no ano 19 depois de Cristo. Ele nasceu no ano 70 antes de Cristo. E antes de terminar essa obra, ele pediu que ela fosse destruída, porque estava inacabada. Ainda bem que não destruíram, né? E aí é uma obra encomendada. Isso significa o quê? Ora, é uma obra que tem uma função política.
E no que, né, vocês podem pensar? Ela é tão parecida com a Odisseia. A Odisseia não tinha função política. Ela tem uma função política porque o imperador Augusto, ele queria meio que provar, demonstrar sua origem divina. E aqui o Telêmaco, o filho do Enéas, ele era conhecido como Telêmaco Iulo, ou Ilio, alguma coisa assim, que vem de Ilium, que é o nome de Troia, né? Ilium, que depois ficou Iulio, e depois Júlio. Vocês percebem que vão formando corruptela. Então, Júlio, aí todos esses descendentes vão formando a dinastia, toda uma árvore genealógica de Júlio, Gen, Iulia, né, que falava em latim, como se todo um descendente do outro, toda uma dinastia mesmo, até chegar a Augusto. Ou seja, ele queria provar uma origem divina, né? Uma origem divina, por quê? Porque o Enéas era filho de Vênus, aí todos os descendentes dele, né, tinham um pezinho lá na divindade. Uma outra coisa que muita gente fica em dúvida, fala, mas Roma não teve um mito de criação, aquela história da loba, do Rômulo e Rêmulo? Bom, são dois mitos. Mas aqui ele não chega necessariamente a criar Roma. Ele chega até Lácio. Eu vou deixar aqui embaixo um post que eu fiz explicando esse mito, porque eu estive em Roma há uns 2 anos. Eu fui no museu e tem lá uma estátua grande da loba e tal. E aí eu fiz um post contando toda a história do mito. Quem tiver curiosidade, é o mito de criação de Roma. Então assim, são praticamente 2 mitos de criação da cidade, né? Um foi encomendado, o outro não sei como surgiu, mas mito não tem muita explicação, né? Faz parte do inconsciente coletivo. Agora vamos à obra. Fazer um resuminho rápido, porque é uma obra muito conhecida, né? Essa obra, ela conta a história do Enéas, que foi um guerreiro lá na Ilíada, só que ele era troiano, né? A gente tem o Odisseu, Ulisses e o Aquiles, que eram da parte dos aqueus, dos que a gente conhece como gregos. E o Enéas, ele lutou pelo lado dos troianos, ele era troiano. E ele começa, então a história é ele voltando da guerra, né, tentando voltar para casa, não necessariamente voltar para casa, né, ele recebeu uma missão, ele tinha que voltar e fundar uma nova Troia, o que seria uma nova Troia, né, era uma missão dos deuses para ele. E a história é um pouco parecida com a da Odisseia, depois eu vou levantar alguns elementos parecidos. E ele tem infortúnios, porque ele tenta voltar, ele tem deuses que ajudam e deuses que atrapalham. A deusa que ajuda aqui é a Vênus, porque é mãe dele. Então a Vênus teve um caso com o Anquises e nasceu o Enéas. Então a Vênus o ajuda, claro, é filho. E a Juno tenta atrapalhar a vida dele de todo jeito. Por quê? Porque ela defende Cartago, mas Cartago no futuro se tornaria grande inimiga de Roma. E ela defende Cartago, então ela é contra Roma. E se ele sai de Troia, ele se escapa, né? Porque eles perderam a guerra, ele escapa e levando o pai. E, muito resumidamente, ele vai parar em Cartago, onde tem a Rainha Dido. A Rainha Dido pede para que ele conte a história dele. E é aí que ele conta a história do cavalo de Troia. A gente fica sabendo detalhes do cavalo de Troia, não pela Ilíada, né, que nem chega essa parte, mas aqui. E também a gente fica sabendo em Odisseia, mas é aqui que a gente sabe com mais detalhes. Ele conta o cavalo de Troia, conta aquele episódio do Laoconte. Laoconte, a estátua é assim, é um senhor assim, todo rodeado de cobras, todo sendo esmagado por cobras com criança ao lado. A obra original tá no Museu do Vaticano. Se eu achar a minha foto de quando eu estive por lá, fotografei, eu vou deixar aqui pra vocês, certo? E a história o Laoconte é irmão do Anquises, ele é tio do Enéas. E ele era sacerdote de Apolo, e ele contra a vontade do Apolo, ele se casou
tal, teve 2 filhos, o Apolo muito raivoso, né? Porque Deus com raiva é a pior desgraça que tem, né? Eles são muito vingativos. Ele mandou serpentes pra matar, estrangular os filhos dele. E ele, quando viu os filhos, né, o perigo que os filhos corriam, ele correu lá e as serpentes ficaram enroscadas nele, né? É essa a imagem. E é legal porque eu sempre vi essa imagem, não sabia muito bem qual era a história. E aqui é contada. Bom, enfim, aí ele conta para Dido toda a trajetória da fuga dele de Troia. E ela acaba se apaixonando por ele. Aí, mas ela se apaixona por ele, eles lá dormem juntos e tal, mas ele acaba indo embora. Ele vai embora. E ela se mata. Mas ele segue. O pai dele morre pelo caminho afora, pelo meio do caminho. E ele pede pros deuses orar, que eu já nem lembro, pra consultar o pai dele, que ele precisa de conselho. E aí tem um canto aqui. Essa obra é composta por 12 cantos. E o pai dele, ele quer um conselho do pai. E ele é concedida a possibilidade de ele ir até o inferno. Prestem atenção, essa parte é muito importante, porque é essa parte que fez o Dante Alighieri se inspirar para fazer a Divina Comédia. Porque o Enéas desce ao inferno, e lá ele vê o pai, ele encontra Dido, que se matou, mas aí nem dá confiança pra ele, e ela fica lá com o primeiro esposo dela. E ele vê outros personagens que ele conhece. Quem leu a Divina Comédia sabe que a Divina Comédia é toda isso, né? Toda isso. E aí ele se aconselha com o pai e tal, volta. Depois ele continua, ele vai parar numa outra terra que é o Lácio, né, que tem um rei latino. E lá ele desperta a inveja de um fulano aqui, que é guerreiro, porque aí tem a Lavínia, porque ele se apaixona, a filha do latino, do rei latino. E tem o cara que gosta dela, e tem... Enfim, ele defende lá a cidade, se torna guerreiro e tal. Resumindo assim, ela lembra muito Odisseia, não é? Lembra. Tem alguma coisa de Ilíada e muita semelhança com a Odisseia. Eu vou apontar quais, né, as principais, tem mais. Ele começa contando em média res, ou seja, você começa a contar do meio para o fim, né? Você conta em perspectiva. Ou do meio para o começo, enfim. Não é linear. Assim como o Odisseu também faz isso. Ele vai parar numa ilha e se envolve lá com a deusa ou a rainha. No caso aqui é a Dido rainha, mas lá o Odisseu ele se envolveu com a Circe. Primeiro com a Calypso e depois com a Circe. Ambas se apaixonam. A Calypso era bem apaixonada por ele. Eu acho que a Circe estava mais interessada no corpinho. Mas a Calypso se apaixona por ele. Promete mundos e fundos. Mas ainda assim ele deixa ela. A mesma coisa. Dido se apaixona pelo Enéas, mas ele ainda assim a deixa e segue. Ambos estavam na guerra de Troia, né? Ambos já apareceram na Ilíada. E a começar pelo nome Enéas, Eneida, Odisseu, Odisseia. E eles têm uma trajetória a seguir, tem o voltar para casa. O Odisseu tinha que voltar para Penélope, né, e continuar a ser rei de Ítaca. E ele tinha que fundar uma cidade. Uma coisa que é interessante é que o Ulisses, o Odisseu, ele era astuto, né? Ele tinha esse epíteto, astuto, engenhoso, não sei o quê. Ele que bolou o cavalo de Troia, eles estavam perdendo a guerra e por um ato de astúcia, ele cria lá, inventa essa coisa do cavalo de Troia e eles ganham a guerra. O Aquiles, ele era conhecido por ser nervosinho, impetuoso, então ele sempre tinha essa pecha, né? Tanto é que a Ilíada poderia se chamar a Ira de Aquiles tranquilamente, porque toda a história gira em torno disso. E qual é a característica do Enéas? Não tem. Ele, comparado aos outros, ele nem parece assim um herói e tal. Ele parece uma figura mais morna. Ele não tem uma grande característica. Ele é conhecido por ser o quê? Qual aspecto do caráter dele é conhecido? Não tem. Mas ele também, embora ele seja um guerreiro, né, porque tinha que ser naquela época, a função dele é outra. A função dele é de fundar uma cidade.
cidade que naquele tempo tinha status de país. Então ele tinha a função de fundar uma cidade, né? Então ele não precisava ser, é como se ele tivesse uma missão divina a cumprir e ir, né? E seguir. Então ele não precisava ter outras características, né? Aí a gente pensa, uma história dada, né? Que é para provar a ascendência divina do Augusto e também para contar as glórias de Roma, e já no formato hexâmetro datílico, enfim, toda essa estrutura já dada, toda a forma dada, dá a impressão que foi fácil, né? Então foi fácil. Muito pelo contrário, né? Não é demérito nenhum ser muito parecida com a Odisseia, e o fato de ser parecida com a Odisseia, ter sido uma obra encomendada, então tem que contar certas histórias, né? Ou seja, tem um conteúdo que tem que caber numa forma já dada. Conteúdo dado, mais ou menos dado, forma dada. Isso faz com que fique muito mais difícil construir uma obra como essa. Pensem, fazer uma história, né, encomendada, caber em formatos já pré-estabelecidos. É muito mais difícil do que criar livremente, né? E não pense porque essa obra se inspira muito em Odisseia, enfim, foi encomendado que ela tem pouco valor literário. Muito pelo contrário. Fazer encaixar aqui tudo aquilo de forma poética, bem escrita, é muito difícil. E outra, sem essa obra não haveria Divina Comédia. A gente sabe, eu já li a Divina Comédia, fiz posts, mas não tem vídeo aqui. A gente sabe que a Divina Comédia, o próprio Dante desce ao inferno, depois passa pelo purgatório, depois vai para o paraíso. E do inferno até o purgatório ele é conduzido pelo Virgílio. E essa questão de descer ao inferno e ver pessoas conhecidas e conversar com elas e ver a situação delas lá, tirou daqui. Né? Veja só a importância dessa obra. E uma outra obra clássica grande que foi inspirada nessa foi Os Lusíadas. Os Lusíadas, porque os Lusíadas também é para, assim como essa, é para cantar as vitórias do povo luso. Enéas, Eneida, os lusos, Lusíadas. Também para contar, né, os grandes feitos da navegação daquela época, assim como essa foi feita, ou seja, foi também uma encomenda política. São obras que, né, olhando assim um pouco torto para elas, são resultados de propaganda política, né, mas ainda assim são grandes obras literárias, né. Mas o que eu queria mais é comentar esses detalhezinhos assim de como foi, por que foi feita, como foi feita, né. Talvez, eu não sei se esse é o primeiro caso de literatura ser resultado de propaganda política, mas é um resultado bem longínquo, bem remoto, né? Foi no século I depois de Cristo. Certo? O que não diminui a obra, hein? Tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, de comentar se você já leu Eneida, o que achou, se pretende ler, né? Eu nem preciso falar que eu recomendo essa edição, né? Porque eu já disse no começo do vídeo, né? Eu tenho até uma outra ali, acho que tá em espanhol, mas não chega nem perto dessa. Certo? Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau.